gente, bom dia. Tudo bem? Glória a Deus, que louvor maravilhoso. Pastora Sula, que bênção, glória a Deus. Pastora Sula, pastor Fábio, eu queria que eles ficassem em pé ali por um minuto. Esse jovem casal aqui, pastor Fábio e pastora Sula, são pastores da igreja Check-in Church, né? Esses dois doidos, pirados, começaram uma igreja só na internet, né, que é Check-in Church. E eles estão alcançando os nossos bisnetos que não nasceram ainda já. Então eles estão com uma linguagem já super, né, adiantada. Mas eu estou fazendo uma brincadeira e até queria orar por eles, porque o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho muito bonito, muito ousado, e estão alcançando pessoas através da internet no mundo inteiro, e principalmente os jovens e os adolescentes, porque eles estão conseguindo alcançar com uma linguagem dessa galera que não tira o olho do smartphone, né? Porque você já prestou atenção que os nossos adolescentes não olham mais televisão, não olham mais, é só o smartphone, e eles estão conseguindo, então, levar a mensagem de Cristo com essa linguagem tão poderosa, com engajamento. E eu queria, como igreja, orar pela vida de vocês, porque eu sei que não é fácil, porque a internet tem muito investimento, mas é para pornografia, é para o satanismo, está sendo usada para induzir as crianças para o suicídio, induzir as crianças para todas as perversidades sexuais, para todo tipo de violência. Mas eu sei que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E iniciativa como a de vocês, né, Deus vai levantar, e nós queremos, como igreja, embaixada, church, abençoar esse trabalho de vocês, amém? Levante as mãos em direção a eles, vamos orar. Eles estão não há muito tempo aqui na América, e eu sei que Deus precisa suprir todas as necessidades, mas Deus que dá a visão, Ele envia a provisão. Pai, em o nome de Jesus, eu quero orar pelo pastor Fábio, pela pastora Sula. Deus, isto que o Senhor plantou no coração deles, não é uma semente de homem, mas é uma semente do Senhor. E eles têm sido corajosos, ó Deus, em estabelecer uma plataforma, Deus, nesse veículo tão poderoso de comunicação, de integração, de engajamento, que é, Deus, a internet hoje. E através desta linguagem, Senhor, uma linguagem, ó Deus, que talvez o nosso púlpito aqui não consiga alcançar, que alcança, ó Deus, o adolescente, essa geração, ó Deus, que já nasce, ó Deus, ligado, interligado, ó Pai, conectado. Senhor, a mensagem que não muda, Deus, as tuas verdades que são a mesma, Deus, e serão a mesma eternamente, tem sido plantada e semeada no coração, Deus, dessa geração. Deus, eu te peço agora, como embaixada church, como igreja, nós cobrimos a vida deles, ó Deus, e ligamos este trabalho ao Senhor, e te pedimos, Senhor, guarda-os de todo mal, toda retaliação do inferno, supra as necessidades deles, dê, Senhor, a eles cada dia mais ideias criativas, ó Pai, Senhor, e que eles possam alcançar até os confins da terra, como diz a tua palavra, Senhor, as pessoas mais distantes, ó Deus, com a verdade poderosa, transformadora, Senhor, esperançosa do Evangelho. Pai, nós oramos e abençoamos este casal e toda a equipe que está, Deus, envolvida nesse projeto, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, pastor Fábio, pastora Sula, obrigado por esse louvor. Nós estamos caminhando, apoiando esse trabalho deles, e o pastor Fábio também tem nos ajudado. A gente tem conversado toda semana com respeito a essa questão. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus está se movendo, amém? E eu sei que esse caminho, a igreja sempre vai ser necessária, a comunhão, estarmos juntos, mas nós temos que usar essas ferramentas para poder alcançar essa geração, e não podemos ficar, né, engessados. A mensagem é a mesma, o poder é a mesma, as verdades são as mesmas, mas as formas,
a multiforme graça de Deus se move, não é a cada dia, é a cada segundo. Deus é um Deus super atual, Deus é um Deus que já está lá na frente, Deus é um Deus que já tem todos os planos de lá, Deus já sabe qual que vai ser a pós-internet, né, a pós-conexão, Ele tem já a resposta para tudo isso. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês, então, nossa última mensagem desta série que nós estamos sobre os elementos da cruz, a experiência da cruz. Falamos já a respeito do chicote romano, falamos a respeito do flagelo, né, que é o chicote romano, o que ele foi fisicamente, o que ele significou espiritualmente para nós. Também falamos na semana passada sobre a coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus, ali na sua preparação, a preparação da sua crucificação, e também o que significou aquela coroa, por que os soldados romanos fizeram aquilo, né, e por que Deus permitiu, porque tudo o que aconteceu com Jesus foi permissão do Senhor, Deus permitiu, tudo. Olha, você pode se escandalizar, mas quem estava na direção de todo aquele roteiro era o Espírito Santo de Deus. Deus estava no controle de tudo. Eu não posso entender como o Espírito Santo levou Jesus a um sofrimento tão grande, a uma situação tão grande, mas se você tiver a revelação da cruz, você vai ver que foi necessário que aquilo acontecesse. Foi necessário que aquilo acontecesse. Eu estava hoje meditando a respeito disso, por isso que a Bíblia diz lá, né, em Marcos, ou melhor, em Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, de que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. Como assim? Deus leva o seu filho ao sofrimento, Deus leva o seu filho à crucificação, Deus leva o seu filho, eu não entendo, isso é loucura, mas para nós é poder de Deus, é poder de Deus, faz parte do plano de Deus para nos dar vitória, para dar vitória a Jesus e para que a missão de Jesus fosse completa, fosse poderosa, influenciasse não só as gerações passadas, mas todas as gerações futuras. Se Jesus passasse na terra, escolhesse 12 apóstolos e passasse a sua filosofia, a mensagem da sua ideia a respeito do reino de Deus para 12 homens, e ensinasse bem esses 12 homens, e não morresse de morte de cruz, morresse de uma maneira natural, não passasse pela cruz, sabe o que seria a mensagem de Jesus? Uma filosofia. Mais uma filosofia, uma boa filosofia, uma filosofia como a de Buda, uma filosofia como a filosofia dos tantas que tem por aí, seria só mais uma filosofia, mas não era somente o ensino filosófico, não era somente o ensino de estilo de vida, de maneira de se viver, apesar de que a filosofia de Jesus impactava os gregos, impactava a sabedoria dele, mas era algo que mexia no mundo espiritual, estava envolvido ali uma aliança de sangue, morte, derramamento de sangue, perdão de pecados, resgate daqueles que estavam mortos, tinha muito mais. Era muito mais profundo e muito mais poderosa a vinda de Jesus, que somente vinha estabelecer sobre 12 homens uma filosofia forte. Então, quando ele morre em morte de cruz, então ali está o seu maior legado. O seu maior legado não foi os ensinamentos que ele deixou, não foi isto. O seu maior legado foi a sua morte em cruz e a sua ressurreição. Pastor, o senhor está diminuindo as palavras dos ensinamentos de Jesus? Não, são poderosas, são palavras de Deus. Mas isso Deus já tinha enviado. Ele escreveu numa pedra. Ele podia escrever em várias pedras, em um livro agora. Não precisava Jesus vir. Somente para ensinamentos? Não. Você está entendendo? Os ensinamentos, eles tomam uma proporção totalmente diferente quando a morte e a ressurreição acontecem. Porque aí o verbo se torna carne. Porque aí os ensinamentos saem do livro e entram na minha natureza. E agora já não é mais eu que vivo, mas Ele vive em mim.
Amém, gente? É poderoso. Eu estava lembrando, hoje pela manhã, eu lembrei de uma passagem que eu vou confessar a vocês que particularmente nunca havia conectado essa passagem à crucificação. Eu lembrei sobre um enigma que Sansão faz aos seus inimigos. A Bíblia diz lá em Juízes, depois você lê 14:14, Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser usado por Deus debaixo da direção do Espírito Santo para começar a trazer juízo sobre os filisteus e libertar Israel da opressão dos filisteus. E agora, a característica que Deus usava Sansão era que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele tinha uma força descomunal, uma força de um homem como se fosse 1000 homens. Você já conhece Sansão, essa figura? E aí, o problema de Sansão é que ele se envolve, e ele começa a se envolver com mulheres que não eram do agrado de Deus. Mas eu não quero pregar sobre Sansão, eu quero pregar sobre esse enigma, falar sobre esse enigma. E hoje pela manhã, quando o Espírito Santo me lembrou desse enigma, eu falei, o que isso tem a ver com a crucificação? E eu quero revelar a você o que Deus revelou a mim. Ele então vai visitar esta mulher. E quando ele vai fazer a primeira visita a essa mulher, ele encontra um leão. E a Bíblia diz que quando o leão sai contra ele, ele toma esse leão, mata. E o texto bíblico diz exatamente assim: rasga o leão como se fosse um cordeiro. Estraçalha, rasga o leão como se fosse um cordeiro. Guarda essa palavra, como se fosse um cordeiro. E o leão fica ali. Ele visita essa mulher e volta. Passado algum tempo, então diz assim, Juízes 14:14, eu vou ler só esse versículo. Então disse: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Passado 3 dias, ele visita essa moça, volta para sua casa. Dias depois, não 3, alguns dias depois, ele volta a visitar essa moça. E agora, tem 30 homens, 30... Aquilo era uma representação de como do forte, do filho do Todo-Poderoso, o forte, do seu cadáver, que foi rasgado como ele era um leão. Ele é o leão da tribo de... Mas que foi rasgado como bate alguma coisa aí para você? Foi rasgado como um cordeiro. Seu cadáver ficou exposto, para que todos vissem. Assim como Jesus ficou exposto em uma cruz. Mas houve doçura dentro dele. Houve doçura dentro dele. E aquela doçura, que era a sua santidade, nos alimentou. Então há um mistério na crucificação. É muito mais do que um homem que sofreu. Fazer uma representação física. Vem cá, pastor. Bote a sua mão aqui. Alguém me dá um martelo? Não, estou brincando. Mas faz o seguinte. Agora você arrepiou, né? Ó, passa um desse aí, ó, de mão em mão, para eles pegarem, enquanto eu vou falando. Só para eles analisar. Ih, de mão em mão vai pegar Covid, né, gente? Não é uma boa ideia, não, né? Ah, gente, poxa vida, essa Covid atrapalha até aqui. Eu achei a ideia tão boa, mas não tinha pensado nessa. Ah, eu queria tanto que vocês pegassem esse prego. Mas tá bom. Esses pregos. 3 pregos. Os historiadores dizem que eram usados mais ou menos 14 centímetros, 15 centímetros,
porque era necessário para transpassar uma mão, transpassar a outra, e também transpassar os seus pés sobrepostos, e firmar no madeiro atrás. Esses pregos, quando Jesus ele é levado já para estar na cruz, no final do seu sofrimento, de passado pelo chicote, pelo escárnio da coroa, agora então chega a hora da crucificação. Mas para que a gente possa entender um pouco do significado espiritual desses pregos, porque o significado físico da dor, nós podemos imaginar, eu acredito que o filme do Mel Gibson, né, Paixão de Cristo, que vocês com certeza viram, se não viram, realmente é um filme que foi muito bem descrito, a parte física da crucificação, mostra a dor que os crucificados recebiam a transpassar um ferro como esse, não só no momento em que transpassa, mas principalmente no momento em que o peso do corpo, a cruz é levantada, e o peso do corpo é suspenso, e ele não pode segurar no ferro, ele não tinha como segurar, porque a sua mão estava transpassada, ele não tinha como segurar, e os seus pés não tinham como se apoiar, porque os seus pés estavam transpassados, então todo o seu peso estava sobre isso. Eu não quero gastar muito tempo com respeito a essa dor, porque a ideia não é que você fique com dó. É claro que nós temos que saber o preço que foi pago, mas é que nós possamos saber o que significava isso. Em Marcos, no capítulo de número 8, para que a gente possa entender isso, Jesus está falando algo aos seus discípulos a respeito de cruz e de crucificação. E ele diz assim, no capítulo 8, versículo de número 34. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Depois tem o versículo 36, que diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui o Senhor Jesus está fazendo menção da crucificação antes dela acontecer, porque ele fala da cruz, e ele diz a respeito daqueles que querem ser discípulos, aqueles que querem vir após ele, aqueles que querem caminhar com ele, aqueles que querem ser salvos. Então ele fala aqui a respeito das características dessa pessoa, o que essa pessoa precisaria estar disposto a passar, a receber na sua vida, ou a tomar a decisão. E ele vai falando que a primeira coisa que essa pessoa precisa estar disposto é que essa pessoa precisaria estar disposta a negar a si mesmo. Segundo, ela precisaria estar disposta a tomar a sua cruz. E a terceira decisão que ela teria que estar disposta é perder a sua própria vida. Então eu creio que essas três exigências, eu quero fazer um paralelo a esses três pregos. Quero fazer teologicamente, vocês podem amanhã fazer uma outra consideração, mas esta manhã eu quero fazer neste texto o que Jesus diz que é necessário para aqueles que querem ser seus discípulos. A primeira coisa e o primeiro prego que é necessário, espiritual na nossa vida, é que nós estejamos dispostos a negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos não é uma coisa fácil. Negar a nós mesmos, nós precisamos de ter uma experiência com o Espírito Santo para que isso possa acontecer. Negar a nós quer dizer negar as nossas vontades, negar as nossas opiniões, negar os nossos próprios projetos.
Aquele que está disposto a seguir-me, é necessário que negue a si mesmo. Precisa ter a postura que o apóstolo Paulo teve, que os discípulos tiveram, que agora já não é mais a vontade deles que prevalece, mas é a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos negar a nós mesmos, por amor ao Evangelho. Nós vamos muitas vezes negar aos nossos desejos por amor ao Evangelho. Muitas vezes nós vamos negar aos nossos sonhos por amor ao Evangelho. Nós vamos negar, mas quando nós estamos dispostos a isto, nós estamos crucificando algo que por muito tempo reinou sozinho na nossa vida. E eu preciso explicar isso para que você entenda. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E eu já expliquei isso, mas é interessante eu falar de novo. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas outrora, quando não conhecemos a Jesus, nosso espírito estava morto. Então, quem estava ativo era o nosso corpo e a nossa alma. O corpo está a fome, o frio, né? Começa a tocar uma salsa, um samba, o corpo já começa, o ritmo. O corpo gosta, o corpo é onde estão essas sensações. A fome, o frio, as paixões sexuais, isso tudo está no corpo. É o corpo que sente, é a química, né? Às vezes as pessoas falam sobre namoro assim, não deu química, pastor. Não, deu uma química, meu Deus, fervesceu. Cuidado com essas químicas, que às vezes explode o negócio, né? Então, o corpo é essas reações químicas, são os hormônios, são tudo, é o corpo, é a carne. Que é a alma? A alma é o centro das nossas decisões, dos nossos desejos. A alma é que fica chateada, a alma é que fica aborrecida, a alma é que não quer levar desaforo para casa, a alma é que se ressente, a alma é que sente inveja, a alma é que gostaria de ter o que não tem. Tudo isso está na alma. Ok aí? Isso é a alma. Quando você está com inveja de alguém, você, meu Deus, eu me peguei tendo inveja dessa pessoa, eu não acredito. Não é você, é a sua alma. Meu Deus, eu me peguei ficando chateado com fulano. Não é você, é a sua alma que se chateia. É a sua alma que se aborrece, é a sua alma que se fere. Mas agora, por que você não permanece ferida? Por que você não permanece chateado? Por que você não dá alimento a essa inveja que você se pegou tendo? Porque agora você nasceu de novo, então você tem agora o Espírito, e o Espírito é conduzido por Deus, e agora quem manda é o Espírito. Então ele diz para a alma que está com inveja, ele diz, ô alma, baixa a bola, negócio de inveja não é para ti não, Deus tem para você o que é seu. Ficou chateada? Perdoa. Não quero, perdoa, Ele te perdoou, perdoa. Agora é o Espírito que manda, mas outrora, nós não tínhamos o Espírito ativo, nós tínhamos somente a alma, então nós fazíamos o que nós desejávamos, estou afim, faço, não estou afim, não faço, estou afim, faço, não estou afim, não faço, assim a gente conduzia a nossa vida. Então é muito difícil para nós negar a nós mesmos, quando nós estamos botando um prego, nós estamos dizendo assim, pegue a sua alma e pregue na cruz. Como assim? Ela que tem inveja, ela que tem os ressentimentos, ela que não quer perdoar, ela que é toda cheia de mimimi, pegue o mimimi e pá! Na cruz. Pastor, eu não vou poder ter mais mimimi. Eu gosto tanto de mimimi. Você não gosta, é a sua alma que está viciada em mimimi. Porque o teu espírito diz, deixa de ser criança. Quando eu era criança, eu agia como criança, agora sou homem, ajo como homem. Então eu tenho que pegar essa alma, que de vez em quando ela quer se levantar e dar-lhe um pregaço nela na cruz. E dizer, não é mais você fica pregado aí, na cruz. Agora as suas manifestações estarão conduzidas
pelo Espírito, que é conduzido pelo Espírito de Deus. Amém, gente? Pegaram aí? Segundo prego, então negar a si mesmo é negar aos seus desejos, é pregar a sua alma na cruz. O segundo prego, ele diz assim: então queres vir após mim? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Agora, é importante que nós entendamos o que Jesus queria falar sobre tomar a nossa cruz. Porque muitas pessoas, religiosamente, tomam esse texto, achando que nós também precisamos sofrer. Que tomar a cruz, eu já vi muito assim, essa é a tua cruz. Geralmente quem fala assim é ex-espírita, para não falar esse é teu karma, fala é a tua cruz. Esse é o teu karma, essa é a tua cruz, esse é o teu, sei lá o quê. Carrega isso aí, tem que aguentar. Já ouviram isso? Essa é a cruz. Casou com esse homem? Tua cruz. Carrega essa cruz. Casou com essa mulher? Carrega essa cruz. Achando que a cruz é algo que a gente tem que aguentar. Ou que a cruz é algo que a gente tem que pagar. Tem pessoas que Deus começa a abençoar e começa a se sentir mal. Ah, não, está tudo tão bem na minha vida. Devo estar em pecado. Acho que eu vou. Aí começa a se buscar algo para se autoflagelar. Acha que a cruz, e por muito tempo a religião, e ainda até hoje tem muitas religiões que pregam isto, que a santificação vem pela autoflagelação. Tem gente que se chicoteia. Agora na Páscoa a gente vai ver, não sei aqui nos Estados Unidos, mas lá no Brasil sempre filmava alguns lugares do mundo de alguns radicais que subiam, passavam a Via Dolorosa se flagelando. Já viram isso? Batendo chicote nas costas, como se estivesse mortificando a sua carne. Uns carregando a cruz mesmo, como carregando a cruz de Cristo. Então, tudo isto que você, então agora eu vou rezar tantas vezes essa reza aqui. Não, agora eu vou fazer isso aqui, porque tudo isto é uma maneira religiosa, errada, de entender o que Jesus falou sobre carregar a sua cruz. Sobre carregar a sua cruz não é ter que levar um peso, não é se autoflagelar para se santificar, não é nada disso, não é o marido, não é a sogra, não é a cruz. Gente, vamos botar, a cruz não é a sogra. Vocês dão risada, né? Corta essa parte. Não é a sogra, porque a sogra é algo maravilhoso. O que é a cruz, pastor? A cruz é o que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A cruz é as aflições que nós vamos encontrar no caminho do nosso chamado. O que seriam as aflições de Josué? O muro de Jericó é uma aflição. Quais seriam as aflições de Moisés? A murmuração do povo toda hora reclamando para ele. Ô Moisés, cadê a carne? Ô Moisés, cadê a água? Ô Moisés, olha estamos com frio. Ô Moisés, olha só, queremos voltar para o Egito. Ô Moisés, eles estão falando que você não era para ser uma pessoa, tem que ser um outro. Ô Moisés, por que você escolheu Arão? É porque era o seu primo? Não dá para escolher outra pessoa? Ô Moisés, você é escolhido por Deus ou não? Quantas vezes Moisés dizia: Deus, eu não aguento mais esse povo. Senhor, e pior é que Deus não afrouxava com Moisés, não. Deus não afrouxava com Moisés.
Porque, ó, preste atenção, se você não prestou atenção, toda vez que o povo estava bem, que o povo obedecia, que o povo louvava, engrandecia a Deus, Deus chamava assim Moisés e dizia: Moisés, este meu povo, fala para eles isto, isto, isto. Todas as vezes que o povo pisava na bola, olha lá no texto, Deus chegava para Moisés e dizia: Moisés, este teu povo. Preste atenção nisso. Então a cruz para Moisés eram essas aflições, são as arguras, são as dificuldades que nós vamos passar no cumprimento do nosso chamado. É as coisas que a gente vai ter que vencer por fé. É as coisas que vai dar vontade de chutar o balde, de desistir, de dizer: eu acho que eu não fui chamado, eu acho que Deus se enganou comigo, meu Deus, agora que eu estou querendo acontecer essa situação, mas não é possível, agora que eu achei que ia, tudo deu errado, não é possível que eu vou ter que crer de novo, meu Deus, essa enfermidade apareceu do nada, eu não estou em pecado, por que isso aconteceu? O que é isso? Isso aparece para você vencer, isso é a cruz, isso são a cruz. O cumprimento do chamado de Jesus passaria por algumas adversidades, entre elas a cruz. O cumprimento do meu chamado. Eu não vou me enganar. Vida cristã não é algodão doce e maravilha. Principalmente para quem quer fazer o chamado de Deus. Vai vir as dificuldades. Mas quem quer cumprir o chamado, carregue a sua cruz. Não desiste. Aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Lá em Hebreus, no capítulo 10, o último versículo diz assim: o meu justo viverá pela fé, e o que retroceder a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas que perseveram para a conservação da sua alma. Vamos vencer todos esses problemas. Paulo, uma hora, não suporta mais a sua cruz e diz: tira de mim esse espinho. E o Senhor Jesus disse: quer ser discípulo de Jesus? Não tiro, não. Nunca tirei cruz de ninguém. Não tirei cruz do meu filho. Vou tirar a cruz de você, Paulo? A minha graça te basta. Vence com esse espinho. Vence este espinho. Amém, gente? Vamos botar o prego aí? Carregar a cruz? Terceiro prego. E para nós estarmos encerrando. Ele diz assim nesse versículo, então: pois quem quiser se salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a vida, por causa de mim, se salvará, e por causa do Evangelho se salvará. Eu acho que talvez essa seja um dos pregos também tão difícil quanto os outros dois, o fato perder. Essa terceira martelada, ela é dolorosa, porque ninguém nessa vida gosta de perder. Se você diz: eu amo perder, pastor, eu só entro no jogo para perder. Então nós vamos te internar. Porque você Gente, a gente não gosta de perder nada. Se você botar lá $1 na máquina de Coca-Cola e não sair Coca-Cola, você fica nervoso. Você é capaz de gastar $100 de reclamação por causa de $1 que você perdeu ali, porque não saiu a Coca. Porque ninguém gosta de perder. Não é da nossa natureza perder. A nossa cultura é uma cultura de vitória, de vencedores. A nossa cultura premia os vencedores. É só ver um final aí de futebol, de Copa do Mundo, ou um final aqui da Super Bowl. A gente vê que termina o jogo, está todo mundo eletrizado ali, terminou o jogo, apito final, a gente vê de um lado, todo mundo se acabando, e os outros todos chorando no campo. Meu Deus, eles chegaram até ali, eles fizeram né? Poxa, eles ganharam muito, mas não ganharam a final, não foram campeões. Então, a nossa cultura premia os campeões.
Então isso está dentro da gente. E a gente não gosta de perder. Não gosta de perder nem para o ímpar, nada, nada. Não é da nossa cultura perder. Agora, perder faz parte da cultura cristã. Meu Deus, pastor, quem me convidou para vir nessa igreja? Pelo amor de Deus. Eu chego aqui, já estou todo detonado, aí o pastor vai dizer assim, ó, faz parte da cultura perder, venha para cá os perdedores. Meu, já estou cansado de perder. Mas é assim, é a cultura. Jesus disse que quem estiver disposto a perder algo por amor a Ele e pela sua palavra, perder para o diabo? Que eu vou perder para o diabo? Não perco para o diabo, não. A Bíblia diz que se o ladrão for encontrado, vai ter que restituir 7 vezes mais. A Bíblia diz que por um caminho ele vem contra mim, mas por 7 caminhos tem que fugir da minha presença. A Bíblia diz que cairão 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A Bíblia diz que o Senhor, Ele acampa os seus anjos à minha volta e me guarda. Ninguém pode entrar na minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não pode entrar, não pode me roubar, não pode me tocar. Eu não aceito perder para o diabo. Não aceito perder para o diabo. Não aceito perder para o diabo, não aceito perder por infeliz, usado pelo diabo. Não aceito perder, porque a Bíblia não me dá direito a perder. Mas para a sua palavra e para a sua vontade, eu quero perder. O texto diz: em Marcos capítulo 18 e 29, é o último versículo que eu leio. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber neste presente mundo, muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Tudo que nós aparentemente perdemos ou abrimos mão pelo reino, ainda nessa vida, Deus nos restitui. E a vida eterna. Mas nós temos que estar dispostos a perder. Um dia Jesus encontrou um jovem, e o jovem queria muito servi-lo. Não diz o nome dele. Pode subir o louvor aqui, a gente já vai adorar. Não diz o nome dele, e interessante que nem disse depois o nome dele, porque eu acho que a Bíblia não quis fazer propaganda para ele. Mas diz que ele chegou a Jesus e disse: Jesus, eu quero saber como que eu posso fazer para servir a Deus de uma maneira perfeita. Aí Jesus olhou para ele e disse: segue os mandamentos, observa eles, ouve a palavra, pratica. O jovem fez um sorriso e disse: isso eu tenho feito, isso eu tenho cumprido, eu tenho seguido todos os mandamentos, eu tenho me esmerado a cumprir toda a palavra. Aí Jesus olhou bem para ele e disse: então faltou um prego, só um prego. Pega tudo que você tem e dá, e vende, e se desfaz, e me segue. A Bíblia diz que esse jovem se entristeceu e disse: este prego. Jesus precisava do dinheiro daquele jovem. O texto não fala o nome dele, mas o texto diz que era um jovem rico. Jesus não estava interessado no dinheiro dele, nem precisava.
mas estava interessado em saber se ele estava disposto a esse último prego. E ele disse: é muito para mim, é muito para mim. E se entristecendo, deixou o prego e se afastou. Ser religioso, estar na igreja, não nos faz discípulos. Tomar os pregos, aceitar os pregos, com alegria. Eu tenho prazer, eu já abri muitas coisas, mão de muitas coisas na minha vida pelo Evangelho. E eu não estou aqui dizendo, era para mim estar milionário. Estou aqui um pastor, coitado, olha aqui meu sapato furado. Não, vocês não sabem, era para mim ser o bambambam, não sei do que, abrir mão pelo Evangelho, olha como eu sou bom. Não estou falando nada disso não. Eu estou dizendo que eu realmente já abri muitas coisas, mas eu tenho uma alegria de abrir isso, porque eu não me arrependo um minuto, porque Deus me deu infinitamente mais. Tudo que eu abri mão não é nada perto do que Ele tem me dado, na minha esposa maravilhosa, com 29 anos de casado, que parece vinho, cada ano que passa, mais cheirosa, mais linda, e eu mais apaixonado. Tudo que eu abri mão, não tem o que paga em ver o meu filho aqui adorando a Deus, com a sua esposa, servindo ao Senhor, meu irmão ali, um pastor, adorando ao Senhor, minha filha, cuidando dos jovens no Brasil, adorando ao Senhor. Não me falta o que comer, não me falta o que beber. O que eu não tenho, eu oro, Deus me dá, e olha que tem muita coisa que eu não tenho. Eu não preciso ter, eu tenho um pai que tem. E eu tenho o privilégio de estar aqui, podendo ministrar a palavra dele. Os anjos desejaram isto, os anjos pediram, e olha que os anjos têm muito mais capacidade que eu. Os anjos disseram assim: deixa a gente pregar as boas novas. E ele disse: não, esse privilégio vou dar aos homens, a nós, a mim, a você. Fique em pé, eu quero orar por você.